aqui no chat se identificar se está representando alguma instituição, por favor. Então, se todo mundo puder colocar no chat seu nome completo e a instituição que está representando, por favor, para nós fazer a ata. Estamos gravando essa reunião, ela estará disposta no YouTube do Senalba após a reunião, tá? Para informar a todos que ela está sendo gravada. O presidente Clayton Mello vai fazer a abertura, depois colocamos a palavra à disposição, né? E vamos ver quem também quiser falar. Depois que fazer a inscrição, eu peço para se inscrever no chat também, tá? Bom dia a todos. Presidente, contigo. Bom dia a todos os presentes, né? Vamos iniciar essa reunião hoje pela plataforma Zoom novamente. Agradecer a presença de todos, né? Da presidente da FAS, a Marlês, né? Cumprimento todas as entidades. Essa reunião é importante porque a gente deixa registrado aqui, né? Aquilo que a gente vem conversando de modo coletivo. A conversa que iniciou lá em abril, para começar com os contratos de suspensão, redução pela medida provisória, que hoje virou lei. Depois, na sequência, tivemos outras reuniões com a presidente da FAS e com as entidades sobre essa retomada, sobre os equipamentos de proteção individual, de como vai acontecer esses trabalhos que foram suspensos, ao atendimento ao público, né? Os serviços sempre continuaram funcionando, mas não nos seus espaços como antigamente. Um exemplo, o serviço de convivência. Os profissionais continuaram trabalhando com 30% de redução, outros com 50%, enfim, foi livre para cada lugar, mas sem atendimento ao público. E agora, tudo indica, né, que vai começar essa retomada. A gente visitou alguns espaços e a gente viu que ainda não chegou os EPIs, enfim, então a gente sabe que a Fundação de Assistência Social está providenciando, né? Tem alguns editais que são um pouco mais demorados, tem o rito burocrático, né? E então a gente vai passar de primeira mão já para a Marlês, para que ela possa, o pessoal da FAS, conduzir isso. A gente sabe que teve uma reunião esses dias, mas, infelizmente, né, alguns presidentes de entidades são muito resistentes a muitas coisas e que a gente vai ter que pegar um pouco mais pesado com alguns ao longo desse mês de janeiro. Bom dia a todos. Então, Marlês, é contigo. Bom dia a todos, agradecemos a presença e estamos à disposição. E os EPIs devem chegar até mais ou menos dia 15 agora de dezembro. E a retomada depende sempre do plano de retomada e toda a segurança e também analisar a bandeira que está. E aí temos já os protocolos, não precisa ser outros, a gente já sabe. Então, como vão trabalhar? Se é bandeira vermelha, sabe que tem restrições de não atendimento preferencial e colocar. Então, é só seguir os protocolos. Mas ainda não, só vão retomar quando tiverem os EPIs e conforme for determinado com segurança e observando o espaço de cada entidade. Cada uma é diferente os atendimentos. E a Fundação de Assistência fez o possível para atender e conseguir os EPIs. A única que não conseguimos foi as luvas descartáveis, porque não tem como fazer uma licitação num valor de mais de 50 ou chegar a 80 reais uma caixa de luvas. Nós não temos como fazer isso porque seríamos apontados, né? Então, esse é um item que não será atendido e as entidades deverão, então, providenciar aquelas que realmente o precisam, que vão utilizar. E aí elas devem fazer, dentro do seu convênio, ver o que tem de, enfim, de recurso, de custeio, que se é possível comprar esse material por lá. Mas, inevitavelmente, a FAS não pode fazer a compra desse EPI.
Os demais, todos estão e até dia 15 vão receber. Pode falar. Clayton, bom dia, eu sou Luana, da gestão de parcerias aqui da FAS. É importante colocar que a gente já teve um momento na Assembleia do Condica, colocamos isso, mas assim, muito da demora dos EPIs se deu em função de que o pessoal está sem material para produção, né? Um exemplo que nós tivemos foi dos jalecos. Nós tivemos um fornecedor que veio com uma proposta de entregar os jalecos no início de março, em função de que não tinha linha para produção. Então, é uma realidade, né, que tem acontecido, a gente tem percebido nos locais, né, que o pessoal tem alguns materiais que estão em falta no mercado, né? Então, se deu atraso também. Eles pediram um prazo de entrega, mas a previsão é essa que a colocou. Claro, só clareando, nós não optamos por esse fornecedor que entregaria em março, então, os jalecos, em função do tempo, né, para poder adiantar. Mas, então, a previsão, inclusive, dos jalecos é para até metade de dezembro. Então, pessoal, vamos fazer assim. Quando agora todo mundo que estiver representando alguma instituição colocar seu nome no chat e a instituição, e quem quiser também pegar a palavra pode se inscrever ali que eu vou comandando. Passo de volta para o presidente Clayton. Sim, a gente entende, né, que faltam os EPIs, então, enquanto não tiver os EPIs e os protocolos, de fato, os serviços ao atendimento público acabam não acontecendo, né? Devido a... É mais ou menos o que acontece na educação infantil conveniada ao poder público, onde estão os profissionais dentro das escolas, estão organizando, estão arrumando, né? Mas só vão retornar mesmo com as crianças a partir do dia 25 de janeiro. Então, na área da assistência também, enquanto não tiver os EPIs e não tiver os protocolos aprovados, não volta, então, o trabalho, né? Uma outra coisa que a gente vem levantando na área da assistência, a gente gostaria aqui também de deixar para que a gente possa estar refletindo. A gente sabe que vai mudar muita coisa ano que vem na área de toda a máquina pública, porque temos um novo prefeito, né? Desejamos muito sucesso a quem pega esse compromisso, porque não é ficar pior ou melhor que a gente vai estar erguendo a bandeira longe disso. Pelo contrário, o prefeito está aí para gerenciar toda a cidade e às vezes muda algumas pastas, talvez, não sei se vai permanecer a Malesa ou não, mas queria aqui agradecer que sempre nos recebeu, sempre nos orientou, nos informou tudo aquilo que a gente pediu, e a gente torce muito para que a nova presidenta ou o outro secretário dessa pasta também consiga sempre estar aberto, levando em conta que antes da Malesa, infelizmente, não tivemos acesso ao diálogo com a outra presidente que teve aí na pasta. Então, fica aqui o registro. Tem a Elaine escrita, gostaria de falar. Pode abrir o microfone e falar. Elaine? Sim, agora eu consegui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu só queria fazer um comentário sobre a questão das luvas, aproveitando que a Marlese está aí. Nós fizemos uma reunião de Fórum DCA na semana passada e foi exatamente o dia anterior ao recebimento da circular, 1 ou 2 dias anteriores ao recebimento da circular, que não teríamos as luvas.
Então, naquela discussão que fizemos a respeito, nós pensamos assim, que ajudaria as entidades sociais se ao invés daquela luva que a gente tinha, enfim, pedido, se pudessem mandar para as entidades sociais, para cada educador, aquela luva que se usa na higienização. Por quê? Porque a cada momento o educador vai ter que fazer a higienização durante a atividade, e quando termina também o próprio educador vai ter que limpar a mesa, limpar lápis, limpar essas coisas. Então, nos ajudaria muito a todas as entidades sociais se minimamente essas luvas fossem fornecidas para as entidades. Acho que é bem mais barato, Marlês, e tu ajudaria bastante as entidades sociais. Olha, Elaine, eu até gostaria de colocar para vocês que também tem orientações da Secretaria de Saúde quanto às restrições ao uso das luvas, né? E eu sei que ela frisou muito também quando esteve aqui que a maior eficiência se dá em lavar bem as mãos com sabão e também de usar o álcool, né? Em alguns casos, ela não aconselha o uso das luvas. Até a Luana pode até colocar que vocês também tiveram agora uma reunião e ela comentou sobre isso também. Então, eu acho que temos que ver. Então, questão de... Alô? Estão me ouvindo? Oi, sim. Sim. Tá. Então, acho que a Luana pode também descrever agora o que foi colocado. E eu sei que tanto ela quanto também da CIPA nos colocaram que o mais importante, sim, é o lavar as mãos com sabão, inclusive, muito bem lavadas, do que o uso da luva, que às vezes pode contaminar muito mais do que não o uso das luvas. Enfim, sinto que a gente não atendeu, queria atender, mas não vamos poder fazer, tá? E aí vamos ter que ver, junto com as entidades, enfim, cada uma, ver de que forma aquelas que realmente, para quais as atividades que precisam a luva, né? E vamos ter que ver outros caminhos e outras formas. Mas fazer licitação para compra, nem de uma e nem de outra a gente vai poder agora, neste momento. Pode completar. A nossa preocupação, pessoal, das luvas, né, era de poder disponibilizá-las principalmente para os serviços de média complexidade, né, porque são esses serviços que atendem, por exemplo, as pessoas com deficiência, né, e acabam, então, os educadores, principalmente, lidando com a secreção, né, às vezes de boca, de nariz, enfim. Então, a nossa preocupação em poder disponibilizar as luvas era principalmente para o pessoal da média complexidade que poderia, em alguns momentos, durante o atendimento, permanecer mais do que 15 minutos em contato com o usuário, que foi essa a colocação da infectologista, né, da Secretaria da Saúde e da enfermeira em relação a esse cuidado, então, com essas secreções, né, do público que eles atendem. O serviço de convivência, a gente entende que teria uma necessidade menor, porque não fazem esse manejo direto do usuário, né, na maioria das situações. Né? Não é tão comum quanto os serviços de média. E, como a Marlês disse, né, o pessoal da saúde frisou que mais... Né, lavar as luvas. Elas têm que ser descartadas, em cada manuseio tem que ser descartadas. Então, às vezes, pega lá, tá com a luva e vai encostar numa superfície. A luva, ela é menos efetiva do que a lavagem das mãos, né? Ou a utilização do álcool gel. Claro que a lavagem das mãos de forma correta, né? Com o sabão e com todo aquele procedimento que a gente já aprendeu, né? Inclusive no vídeo disponibilizado para as entidades também lá em setembro, né,
das orientações que a Secretaria de Saúde nos trouxe. Então, pessoal, quem quiser se manifestar pode abrir o microfone e falar. Estão todos à vontade. Presidente, tem mais alguma coisa também? A gente, enquanto o pessoal vai pensando ali, é importante a gente frisar que, à medida que a gente dialogou junto com a presidente da FAS, naquele momento que estávamos ali praticamente sem perspectiva de retorno, agora já tem uma, teve entidades que nos criticou, dizendo que tinha uma outra medida melhor, vinha o dinheiro de um governo, enfim, etc., que não precisava entrar em suspensão e nem em redução. E a gente foi ver, inúmeras entidades demitiram porque não recebem verba pública, então é direto com a entidade, poderiam ter usado a medida e não usaram, demitiram várias pessoas, várias entidades, antes de utilizarem a medida que a gente estava ali muito preocupado. Essas mesmas entidades jogaram a FAS e o Senalba dizendo que tinha uma outra solução, que era um dinheiro que não sei de onde. Então, todo mundo aqui realmente sem informação, porque essas 2, 3 entidades que fizeram esse alvoroço, 2 delas demitiram as pessoas, 2 ou 3 profissionais, principalmente o pessoal da música, pessoal de dança e outros serviços, porque essas entidades não recebem a verba pública para pagar esses profissionais, elas recebem para pagar os demais. Um exemplo, tem 10 funcionários, 7 recebem dinheiro público e 3 não. Então, eles demitiram aqueles outros 3. Isso é um exemplo, tá? Então, hoje a gente está tentando aqui organizar, claro, os EPIs, ver como vai tomar essa retomada, mas não podemos deixar também de falar isso, porque foi uma coisa que eu tive que engolir aí nos últimos 6 meses. E o que a gente tentou fazer foi garantir o emprego de todos os profissionais para que a retomada seja de forma qualificada, já que os profissionais já conhecem os seus ambientes, as famílias, os seus usuários. Então, teve 3 entidades, que aqui eu não vou citar nesse momento, mas que fizeram minaram a cabeça dos profissionais, dizendo que nós do Senalba utilizamos ou cobramos uma medida que teria outra. Nós não sabemos de nenhuma outra medida. A única medida que tinha era do governo federal e que garantia ali o pagamento, né, dos salários, e que a gente agradece muito a sensibilidade da FAS, porque deixou livre. Cada entidade teve a oportunidade de reduzir o número de atendimentos ali dos profissionais de acordo com como bem entendeu. Então, foi de uma sensibilidade imensa. Os EPIs, quais EPIs, Marlês, vai ser fornecido? O álcool gel, a máscara, o avental, né? É isso? Ou aquele tapete sanitizante, essas coisas também? Sim, vai ser fornecido, são a máscaras, o álcool gel, o jaleco, né? E o tapete, álcool gel, inclusive, para todos os dispensers, né? Também, e mais suporte para colocarem nas mesas. Toda essa parte. Isso foi. A única coisa que a gente não vai fornecer seria as luvas agora, mas também consultando a nossa diretora financeira, aí eu vou até pedir para a Luana passar que tem algumas possibilidades de algumas entidades fazer a compra através pelo convênio mesmo, né, pelo recurso existente. Pode dizer, Luana. São os serviços de convivência que são 100% custeados, né, pessoal, que vão além do que só pessoal. Então, é o Irmão Sol, Casa Brasil, Santo Antônio e Esperança, que são os serviços que têm 100% do recurso FAS. E aí esses podem estar comprando. Os demais não, por quê? Porque os demais, né, lá
na época do reordenamento dos serviços de convivência, foi acordado junto aos conselhos que se priorizaria o custeio de pessoal, né, com os fundos, inclusive, né, os respectivos fundos. Então, esses não podem fazer a compra dos EPIs. Os demais, sim, em função do que são 100% custeados. E outra coisa que eu gostaria de colocar é que nós, junto com o Senalba, nós optamos, a Fundação de Assistência Social, para que não houvessem as demissões, sim a redução da carga horária, de acordo com o que estava previsto, preservando, assim, né, a entidade e também, principalmente, os trabalhadores. Que neste momento eu quero colocar para vocês que sim, se fosse, nós poderíamos suspender todo o trabalho e retomar só quando fosse permitido. Não é essa a visão que a gente tem, não é desta forma que a gente trabalha, porque a gente reconhece o trabalho das entidades, enfim, a ajuda que faz no nosso município para a Fundação de Assistência Social, todo o empenho que tiveram. Por isso, a gente, junto com o Senalba, optamos em que cada um pudesse escolher o seu tipo de redução, se era 30, 50 ou o quê, e aceitasse, porque com isso nós também poderíamos dar frente a outras demandas e preservar o emprego. Né? Que eu acho que numa situação de pandemia, como a gente está vivendo, perder, né, o seu ganho, isso não ia trazer um benefício para ninguém, muito mais. O reconhecimento a esses trabalhadores que sempre se empenham em ajudar, e as próprias entidades. Então, foi um esforço e a gente aceitou esse desafio de fazer desta forma para respeitar. Isso foi um acordo entre Fundação de Assistência Social, Senalba e as entidades, às quais eu quero agradecer, porque cada uma teve livre arbítrio de dizer de que forma queria fazer essa redução de carga horária. E foram refeitas, né, quando pedido. Isso contribuiu também para que a gente pudesse, inclusive, poder comprar os EPIs para fornecer às entidades agora, com o recurso que a gente economizou, vamos dizer assim, porque vocês sabem que não é fácil. Nós tivemos aumento de compras de alimentos também, e bem expressivo, e tudo isso requer recursos. Então, a gente agradece o esforço de todos e pede a compreensão no quesito que for das luvas. Infelizmente, não foi por má vontade nossa, mas a gente está impedido legalmente de fazer essa compra. E, Clayton, eu acho que é importante colocar que como os EPIs, na verdade, são exatamente os mesmos que estão sendo concedidos para os trabalhadores da FAS, né? E todas as orientações a gente tem seguido as mesmas, né? Mas o Face também, né? Isso. Tem mais o protetor. Vem também o Face Shield lá. Então, foi uma relação, né, para todos os serviços, para que colocassem o número que seria necessário, a quantidade necessária. Claro que teve alguns, né, excessos, assim, que a gente teve que cortar, às vezes, para manter dentro do padrão ali, né, para igualar mais ou menos para todo mundo, né, de acordo com o número de usuários atendidos, de metas atendidas. Mas, então, foram exatamente todos os EPIs mesmos que o pessoal da FAS recebeu, né? Os trabalhadores da FAS foram estendidos às entidades e foi encaminhada, então, essa relação para cada serviço. Qualidade, né? A mesma qualidade. E que retornassem com as quantidades que julgavam necessários, então. E algo que se fala muito aqui, pessoal, e a gente tem falado também, né, nos nossos encontros, e a Marlese pode falar melhor do que eu, mas a Marlese, enquanto presidente, e toda a diretoria tem grande reconhecimento do trabalho que foi feito pelas entidades nesse momento, né? Na verdade, o poder público sozinho não teria dado conta, né, de atender toda a demanda que se apresentou para a assistência social. Então, as entidades têm sido grandes parceiros, né? A gente sabe que para muitos territórios, a grande referência do território é o serviço, é a entidade,
E graças a Deus a gente tem contado muito com vocês, assim, né? Para o atendimento a essa população, porque se fosse só os CRAS e CREAS, não teria dado conta. Isso, pessoal, quem quiser pegar a palavra, por favor, fique à vontade. Pode se manifestar. E nisso, o presidente complementando, a gente tem um reconhecimento grande pelo trabalho feito pela direção da FAS e os servidores da FAS. A sensibilidade da direção da FAS é notória, a gente tem esse destaque, e do prefeito Cassina também, da mesma forma que foi na educação infantil, né, presidente? Isso, foram muito do diálogo, né? Através disso permitiu que a gente conseguisse construir uma situação harmônica, né? Porque quando envolve recursos, né? Principalmente o salário, sempre é uma situação que precisa ser olhada com carinho. Então, todo mundo conseguiu conduzir, a gente sempre foi muito bem recebido, ajudamos, né, mesmo não sendo obrigado, já que a medida provisória, naquele momento, antes de virar lei, dizia que era um acordo entre o trabalhador e a entidade, mas foram todos sensíveis, a gente participou, então, dessa construção para ajudar onde fosse preciso. E dizer, novamente, aqui, que o ano que vem, as entidades que não têm um acordo coletivo vão ter muita dificuldade para dar o aumento lá em abril. É uma situação que vai acontecer nos próximos meses, eu não posso ainda afirmar que dia vai acontecer, mas a procuração que é mandado para a FECENALBA não será mais mandada. A gente não posso dizer ainda em que momento vai acontecer. As únicas 3 entidades que vão ter como dar aumento vai ser Criança Feliz, Mão Amiga e Murialdo, Santa Fé e Centro Técnico. A gente vai romper daqui mais um período, não sabemos ainda dizer o dia, e aí a gente vai negociar diretamente com o Secraso. Pode levar semanas, pode levar meses, e aí a dificuldade de dar aumento vai se dar até fechar a convenção. Nós estamos indo nas entidades, estamos explicando isso, a maioria das entidades, com os seus presidentes, tem muita relutância, então a gente vai deixar gravado isso aqui, porque não é a primeira vez que eu falo. E a partir do ano que vem, vai acontecer o rompimento. O Senalba Caxias manda as procurações para Porto Alegre. É um cheque em branco que a gente dá. Para escolas de idiomas, clubes, geral, tudo que envolve o Senalba Caxias, a gente não vai mais mandar as procurações. Antes disso, nós estamos passando nas principais entidades, nas maiores, e aonde há uma resistência. Então, aonde tem acordo, o aumento vai ser possível de dar. Aonde não tem o acordo, vai ser difícil até fechar a convenção, porque não vai ter o número de registro. E aí vai se dar em função disso. Então, não tem custo, as entidades têm uma série de autonomias que podem colocar, vão melhorar muito o regramento, e inclusive a Fundação de Assistência Social, em alguns casos, vem pagando de novo, porque tem problemas na convenção e que não são cumpridos, e os trabalhadores botam na justiça e a FAS acaba tendo que pagar de novo, serviços que o dinheiro poderia ser pago para outros serviços, né? E a gente não vai falar o que aconteceu, que foi lá em abril, né, de algumas entidades aí que encerrou os editais, mas que deu problema, e que vai virar processo trabalhista. E, novamente, o poder público vai pagar 2 vezes pelo mesmo serviço. Então, a gente pede encarecidamente para que seus presidentes das entidades sejam mais sensíveis. A gente sabe que aqui os coordenadores, os profissionais fazem de tudo. Mas eu, como presidente do sindicato, que vou nos lugares, afirmo, mais da metade dos presidentes não gostam de fazer esse tipo de serviço. E, por causa disso, eles vão prejudicar todos os seus profissionais na hora de dar aumento.
Então, provavelmente, o ano que vem vai virar várias brigas, né, entre sindicato e entidades, devido a isso, de não fecharem acordos, esperarem uma convenção. Essa convenção vai ser feita porque é obrigatória, mas pode levar meses, porque vai virar litígio. Mas acabou aquele surf de todo mundo seguir a categoria geral, que é feito por Porto Alegre, porque Caxias dá um cheque em branco. E vai acabar isso a partir do próximo ano. Não posso dizer ainda que o dia. Nós estamos esperando uma decisão aí. Mas vai acontecer. Mais alguém deseja pegar a palavra, por favor? Fique à vontade. Gilmar, do Conselho Tutelar. Ô, Gilmar, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. A gente chegou um pouquinho atrasado. Estamos eu e o Josué, estão aqui assistindo a reunião com vocês, né? E entendendo a importância, depois o Josué também vai falar, entendendo a importância desse diálogo, dessa conversa, porque nós sabemos da importância e necessidade do centro de convivência poderem atuar e trabalhar, principalmente nesse período que nós estamos atravessando. É o período que as famílias têm uma necessidade. Então, dentro da possibilidade que a gente entende, também dar o direito do respeito aos profissionais, né? Porque é importante o centro de convivência estarem trabalhando, porque nós entendemos a necessidade grande, mas também de preservar que tem seus direitos preservados, que é o trabalhador, né? Então, isso é o que nós reconhecemos, esse trabalho de vocês como sindicato. Porque para ter centro de convivência tem que ter trabalhadores, né? Os direitos deles têm que ser preservados, principalmente devido à vida, né? Esse período de contaminação de pandemia, assustador. Então, nós queremos agradecer aqui do Conselho Tutelar Norte, participando da reunião, toda a rede, a FAS, né? Tendo a conversa, a fala de vocês aí, né? Quanto que é importante aonde se tem diálogo, né? E para nós queremos mencionar a importância e a necessidade de quanto antes puder ser reaberto, porque as famílias estão passando por um momento muito difícil. Todo mundo já sabe disso, né? Muito difícil, tanto quanto que a gente tem reivindicado ainda, precisa que abra mais aonde não existe em algumas regiões que ainda não tem centro de convivência. Então, parabéns ao trabalho de vocês, do Clayton, ao João, todo o sindicato, né, que a gente conhece o trabalho de vocês. Parabéns também àquelas outras entidades que estão abrindo diálogo e podendo junto somar, trabalhar para que isso se aconteça e dê a condicionalidade para as famílias que precisam. Josué. Então, bom dia a todos. Como o colega Gilmar está falando, nessa importância desses serviços de convivência e fortalecimento de vínculos estarem reabrindo o quanto antes, porque a demanda vem aumentando cada vez mais, essas crianças estão necessitando, elas precisam desses atendimentos, o quão é importante para eles estarem participando dessas atividades, não só para as crianças e adolescentes, mas também para as famílias, em que eles são os nossos olhos. A violação de direito, na maioria das vezes, ela chega através do serviço de convivência, através da escola, que chega até nós. Porém, agora a gente fica dependendo de uma denúncia de um vizinho que muitas vezes não quer se expor, que muitas vezes não quer falar, e as crianças acabam estando com o direito violado. Então, é muito importante a reabertura o quanto antes, com todo o cuidado, com toda a proteção, respeitando sempre os protocolos, mas lutamos para isso o quanto antes. Então, obrigado a todos pela participação do Conselho. Pessoal, mais alguém deseja falar? Fique à vontade. Bom dia a todos. Eu sou a Cibele da Criança Feliz e eu tenho uma dúvida. Agora, com os protocolos da bandeira vermelha, vai ter alguma alteração que impacte a questão da assistência social? Que a gente sabe que algumas empresas têm redução de profissionais para trabalhar. Vai existir alguma orientação por parte da FAS nesse sentido? Ou a gente permanece com os profissionais 100% trabalhando normalmente dentro da instituição?
Nós temos, você tem que seguir os protocolos que existem, tá? Da seguinte forma, é a segurança. Então, o que você vai fazer? Os atendimentos preferenciais e que vocês estão não vão acontecer, mas os outros atendimentos, sim. E dentro das entidades, tem que sempre se manter o distanciamento dos trabalhadores com segurança e vão estar usando os equipamentos, né? E atendimento remoto. É isso que a gente vai ter que fazer. Por enquanto, vocês não estão fazendo. Os EPIs também não estão fazendo outro atendimento. E quando acontecer vermelha, em tempo que estão em atendimento, e se continua com o remoto, com todos os cuidados. Gente, uma coisa que eu quero colocar para vocês, que é de suma importância, os cuidados que a gente deve ter no trabalho, que a gente usa os equipamentos, que a gente lava as mãos, passa álcool gel, enfim, esses cuidados têm que ser estendidos também nas suas casas e também evitar aglomeração fora dos espaços, né? Se juntarem, a gente sabe que é difícil, mas essas aglomerações é que fazem a transmissão do vírus, né? Então, esses cuidados tem que ter. Eu acho que isso nós vamos ter que levar, o que a gente está aprendendo, está seguindo esses protocolos nos nossos serviços e atuando também para nossas vidas. E não esquecer, eu estou no trabalho, eu faço isso, mas eu chego, eu não ando sem máscara, eu vou na aglomeração, quando é bandeira vermelha, não pode se caminhar, é proibido o uso de parques. Então, tudo isso nós temos que seguir, é o mesmo protocolo que a entidade vai seguir. Trabalho remoto, com toda a segurança com seus servidores que tem, seus trabalhadores, como a gente faz aqui. Então, aquilo que é possível dentro da segurança. Não muda os protocolos, muda sim algumas coisas em que vocês estarão atendendo e que vão ter que cancelar. Mas nós, como Fundação de Assistência Social, não podemos deixar de entregar o alimento para a pessoa. A gente tem que entregar. Então, só tem que ter conforme como sempre se faz, com agendamento mais rigoroso, não aglomerar para esperar. Então, é isso que vão fazer os CRAS, que vão fazer os CREAS, né? Enquanto na bandeira vermelha vão continuar fazendo o atendimento o principal da alimentação, esse não pode parar, mas tem um meio de fazer agendamento, evitando aglomeração. Então, isso vai se determinar os horários maiores, então as pessoas vêm de meia em meia hora e se entrega, nem entra, né? Entrega, vai, mas não pode deixar a pessoa sem alimentação. Como também quando vocês, as entidades, terão um caso que vocês ficam sabendo e terão que fazer a visita domiciliar com todos os cuidados que devem ter. Mas não vão abrir a entidade para receber quando for uma bandeira vermelha, vão continuar fazendo atendimento remoto. Não sei se eu me fiz entender, mas eu quero colocar para vocês que a gente tem que pensar. Não podemos não pensar no outro e pensar os cuidados. O mesmo cuidado que eu tenho comigo, eu tenho que ter com o outro, eu tenho que levar para minha casa e para minha vida. Porque senão a gente vai levar o vírus. Eu não sei como ele se manifesta de maneiras diferentes. Se você ficar 15 segundos conversando perto de uma pessoa sem máscara e a pessoa estiver com o vírus, você vai se contaminar. Mas se eu estiver com meus equipamentos e conversando com a pessoa, eu não vou me contaminar. Eu tenho que ter esses cuidados, gente. E nós vamos ter que conviver com isso. O vírus está se manifestando de maneiras diferentes, né? Não é eu ficar somente em casa e não ter contato que eu posso receber uma visita, a visita vai me levar. Então, eu tenho que ir no mercado com cuidado, eu vou no horário que não tem aglomeração,
vou sair só quando necessário. Tá? Eu saio de casa, de manhã cedo venho para a FAS, almoço aqui na FAS e volto para minha casa. E não parei de trabalhar desde o dia 23 de dezembro, porque de dezembro do ano passado, que eu entrei. Então, gente, nós temos que ter esses cuidados. E é isso que eu peço para vocês. Vamos usar o bom senso, os protocolos, os cuidados, porque nós vamos ter que conviver com esse vírus agora, mais o ano que vem e depois. Então, nós vamos ter que mudar a nossa atitude de vida e de maneira de trabalho também, mas não posso deixar de atender. A Fundação de Assistência Social, é um trabalho de ponta, de crise, né? Está no comitê de crise. Temos que trabalhar com todos os cuidados, mas não podemos deixar de trabalhar. É importante colocar, pessoal, que foi nos dada a possibilidade, e o Clayton também acompanhou, né, de prorrogar a redução de carga horária, né? E a FAS optou por não continuar em redução, em retomar o 100%, que é como estamos agora, né? Retomamos com os profissionais com 100% da sua carga horária, né? Então, isso também nos dá o compromisso de responder ao recurso público, né? Justificar o recurso público que está sendo empregado nesses profissionais. Então, na verdade, a preocupação da fala anterior, né? Eu acho que foi o pessoal do ILEM que colocou, que, na verdade, a preocupação com o usuário, né? Que os riscos se apresentam muito nos serviços de convivência e nas escolas. E a gente sabe, né? Não tem dúvida do importante papel que vocês têm em relação a perceber essas situações, né? Que aparece que é o olhar do serviço de convivência e da escola que consegue perceber. Então, nunca se deixou de olhar para esse usuário, né? Todas as orientações, todos os planos de trabalho, os protocolos de retomada, sempre foi no sentido de permanecer com esse olhar ao usuário, né? Mas muitas vezes de forma muito mais remota do que presencial, em função de todos os riscos, né, da contaminação. E a gente tem visto na apresentação dos relatórios das entidades trabalhos muito bacanas que vem sendo desenvolvido mesmo que remotamente. Então, o acompanhamento à família via chamada de WhatsApp, né? Nos serviços de média, que são os usuários que já estão em risco, então muita visita domiciliar, né? Às vezes não chega a entrar na casa, mas vai dar o atendimento, vai fazer essa escuta para a família no domicílio da família, às vezes no pátio, claro que com cuidados em relação ao sigilo, à ética, enfim, né? Mas nunca se deixou de olhar para esses usuários e suas famílias. E é isso que a gente precisa que permaneça acontecendo nesse momento, né? Porque nós temos um recurso público todo empregado ali para justificar, que é 100% da carga horária dos trabalhadores, que está sendo repassado, e nós vamos precisar que isso venha para nós, né? Através dos relatórios, que a gente consiga perceber que todo esse atendimento permaneceu, mas de uma forma diferente, né, com os cuidados que estão sendo possível nesse momento, então. Então, assim, no caso aqui da Criança Feliz, eu posso continuar entregando a cesta básica, com agendamento, fazendo o que a gente estava fazendo, só tomando os devidos cuidados, não vai ter problema nenhum, né? Sibeli, são os atendimentos, né, agendados, evitando a aglomeração. Vocês têm feito um trabalho super bacana também de forma remota, né, que a gente já conversou bastante e sabe que vocês têm apresentado isso, né? O que não pode, pessoal, é voltar aquelas atividades coletivas, né? Não nesse momento ainda. O olhar ao usuário nunca deixou, na verdade, de existir. Não. Né? É agora que a gente vai falhar nisso, né? E em relação aos trabalhadores, a gente tem adotado as mesmas medidas que os trabalhadores da FAS. Então, por hora, a gente permanece 100% presencial, né? Os trabalhadores 100% presencial nos serviços, né? Com esses cuidados que a Marlese já colocou.
e até que daqui a pouco a gente tenha que pensar numa outra alternativa, mas por hora é isso que é Tá. essa forma que a gente se organizou. Não, ok, entendido. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguém deseja se pronunciar? Então, presidente, eu não tenho nenhuma inscrição nem pelo chat, nem pelo WhatsApp, então acho que podemos encerrar. Claro, quero agradecer muito, então, aí a presença. Acho que o Josué, o pessoal do Conselho, quer falar. Opa, desculpa, Josué. Gostaria de fazer uma pergunta antes para os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Eles estão conseguindo ter um diálogo com as escolas, porque está chegando bastante situações para nós através das escolas, e as escolas não estão conseguindo ter contato com diversas famílias que não estão conseguindo acessar os alunos com atividades, e se está tendo essa troca entre a escola e o serviço de convivência. Obrigado. Josué, eu vou falar pelo nosso serviço. Nós, na medida do possível, nós estamos aqui, a escola nos procurou algumas vezes e realmente, as crianças que estão aqui com nós, a gente tem um contato mais fácil com as famílias. Para nós não é nada difícil manter contato com nenhum familiar, né? Às vezes a escola se apresenta uma dificuldade, não sei se há uma resistência da família também, mas nós procuramos sempre manter a parceria com as escolas, com a UBS, acho que a gente está aí para se ajudar. E todas as vezes que fomos procurados, a gente conseguiu auxiliar a escola e teve momentos que nós também precisamos, então eu acho que é fundamental. Acho que tem que manter esse contato com a rede, né, com o território, né, acho que é um dos nossos papéis enquanto instituição, né. Mas, assim, a escola procura pouco, viu? Não tem muita demanda, tá? Dá para contar, assim, nos dedos as vezes que nos acionaram, né? E até a gente se pergunta, e essas crianças estão fazendo as atividades da escola? Será que estão conseguindo? A gente também se faz... Mas a escola tem um pouco mais de dificuldade de abrir essas questões, né? Então, mas assim que eles nos procuram, a gente procura fazer ajudar, né? Auxiliar eles também. Eu posso contribuir? Sim, fique à vontade. A gente não conseguiu ouvir muito bem a fala do Josué, mas pela resposta da Cibele eu imagino que seja mais ou menos por aí, né? A preocupação se as famílias estão conseguindo acessar esse atendimento remoto. O que nós temos é o relato de um serviço só, que atende um público adulto, né, e de média complexidade, que então esse público adulto tem os pais, na sua maioria, idosos. Então, este é o serviço que, né, tem essa particularidade de dificuldade do acesso remoto, né, e pela dificuldade de lidar com o WhatsApp, alguns, né, não conhecem esses meios virtuais, enfim. Mas é especificamente em relação a um serviço, né? Por isso também a gente conversou sobre outras alternativas, enfim, para não deixar de ter esse olhar, então, para o usuário. E é importante também, que eu acho que todo mundo está fazendo, é fazer as duas versões, o online, né, daquela forma via WhatsApp, rede social, e fazer a forma impressa também para aquelas que não têm condições. E a escola, que eu sei, elas fazem isso também. O que daqui a pouco tem uma dificuldade é que a família em fazer, né? Então a gente está toda hora estimulando, inventando coisas para eles participarem. E talvez a escola não consegue fazer isso, né? Mas é o que temos, né, gente? Beli, e aí que a gente tem percebido, né, no acompanhamento a vocês e também nos relatórios, que muitas vezes o papel dos serviços das entidades é o que a gente tem dito, né, é a grande referência do território, porque tem conseguido, inclusive, dar suporte para as atividades das escolas, né? Então, alguns serviços têm auxiliado...
alguns serviços têm auxiliado, inclusive, as atividades das escolas, né? Então, a importância de vocês, e quando as férias dizem assim, a gente está entregando a atividade impressa, né? Quando tu está entregando a atividade impressa, tu está conversando com essa família, está acessando essa família, né? Tu vai ali numa conversa já fazer um atendimento muitas vezes, né? Imagino que vocês consigam, e pelo vínculo que já existe, possivelmente seja o momento para se fazer ver algumas situações, né? Então, quanto a isso, a gente está seguros e felizes com a atuação dos serviços da forma como tem acontecido, porque não tem essa preocupação de que o usuário não esteja sendo olhado, né, pessoal? A gente pode ter essa segurança em falar isso. Mais alguém deseja se manifestar? Pode ficar à vontade. Então, presidente, eu acho que vamos encerrar e devolvo a palavra. Muito obrigado a todos. Quero agradecer muito a sensibilidade da FAS. Torcemos para que o ano que vem, quem for assumir, possa ter essa mesma sensibilidade que teve essa administração que a gente dialogou esse ano. Agradecer todos os presentes, né, as entidades, dizer que esse grupo que a gente montou é um grupo de debate, né? Ele não se encerra hoje, porque a assistência a gente precisa estar sempre qualificando, e à medida que vai tendo os problemas, é importante o diálogo, a dúvida, para que a gente possa estar construindo um trabalho cada vez mais qualificado, né? É o que todo mundo busca, e ninguém faz nada sozinho. Então, agradecer muito aí a presença de todos e dizer que essa reunião vai ser baixada e logo na sequência a gente vai colocar, então, na plataforma do YouTube. Muito obrigado a todos. Gente, agradecemos como Fundação de Assistência Social a todos, ao Senalva e a todas as entidades, sempre pelo trabalho que estão fazendo, pelo apoio, pelo diálogo que estamos tendo. E também tenho que agradecer a minha equipe de gestão de parcerias, que elas são super eficientes em acompanhar e estão sempre presentes. Aí, o que eu tenho que desejar a todos, um Feliz Natal, que a gente possa pedir a Deus que logo tudo isso passe e nos traga outros caminhos, outras formas de crescimento e de olhar para as pessoas que mais necessitam. Então, agradeço de coração, estarei aqui até dia 31 de dezembro, que precisarem, ou entrando em contato com as nossas equipes de trabalho, que são excelentes, os servidores, enfim. É isso que eu tenho que desejar a todos, e que a gente vá lutando, sempre com muita fé, que a gente vai fazer e pensando nas nossas ações no melhor para o outro e de que forma eu gostaria também de ser ouvida ou ser tratada. Então, eu agradeço. Clayton, obrigada pela tua colaboração e ajuda, que foi excelente para nós. Um agradecimento eterno de gratidão a todas as entidades pelo trabalho, pelo esforço, nesse momento difícil. Eu acho que estão todas de parabéns pelo que desenvolveram, e a gente pôde não deixar desassistidas as famílias, as crianças, enfim, os adultos, todos que fazem parte da nossa rede. Então, um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Obrigada.